melhor rezar em silêncio para o demônio não ficar sabendo aquilo que a gente precisa e não tente atrapalhar? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, as pessoas que vão para o inferno, todos os sofrimentos são iguais ou existem estágios do inferno? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje e mais uma profecia do Padre Pio sobre nossa época. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, esse é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também aos que estão chegando agora. Na nossa sexta-feira de perguntas e respostas, nós tentamos responder ou comentar aquilo que foi colocado durante a semana em nosso canal e graças a Deus há um engajamento absolutamente incrível em nosso canal. Muitos comentários, muitas pessoas que mandam mensagens de encorajamento, graças recebidas. Eu tenho aqui, por exemplo, a Dona Roseli que diz: Salve Maria, salve Cristo, Rei do Universo. Muito obrigado pelos ensinamentos do canal, pois é através deles que temos oportunidade de conhecer e refletir sobre muitos assuntos, pois na internet tem muita coisa boa, mas muitas coisas que nos confundem. Muito obrigado por serem um instrumento que nos dá segurança e assim temos conhecimentos também das profecias divinas. Muitas pessoas me pediram para continuar falando das profecias. Hoje eu vou ler mais alguns trechinhos do Padre Pio. Também Herbenia Célio. Eu sempre digo, eu vejo aqui o nome dos usuários meio esquisito. Eu não sei se é porque eu tiro do estúdio do nosso canal, do YouTube, mas aqui às vezes aparecem os nomes junto com o outro, então me desculpe se eu estou dizendo o nome errado. Diz assim: boa tarde, depois que comecei a assistir este canal, mudei muito minhas atividades, muito obrigado, hoje eu rezo muito mais. A gente vê que são coisas muito gratificantes e como o anjo da guarda, os santos anjos realmente ajudam aqueles que recorrem. Muitas vezes a gente reza para o anjo da guarda, reza para os santos anjos e não vê um resultado imediato. Às vezes é imediato, mas muitas vezes não é. Só que quando a gente olha para trás, depois de um certo tempo, aí a gente vê o quanto que nós andamos na vida espiritual, só que nós não tínhamos percebido a presença do nosso divino companheiro, do nosso divino custódio. Bom, o senhor Paulo Henrique, eu creio que o mesmo que já fez várias muito boas perguntas aqui, ele diz o seguinte: em relação à sua resposta a respeito dos entes queridos no inferno, fica a dúvida. Quando estivermos no céu, teremos essa visão? Poderemos ver o que acontece no inferno? De que determinadas pessoas foram condenadas? E a resposta é sim. Eu já li vários autores sobre a questão do céu, teólogos, autores assim tipo São Tomás de Aquino, fontes muito seguras. E vi também revelações particulares a respeito do assunto. E resumindo, o que a gente vê é o seguinte, que sim, no céu nós poderemos ver o que se passa na terra, nós poderemos ver o que se passa no inferno, só que evidentemente que no céu nós estaremos de tal maneira unidos a Deus, que nós estaremos unidos com o que Deus conhece e com aquilo que Ele quer. E isso não nos vai dar nenhuma aflição, porque nós veremos de acordo com a justiça e com a misericórdia dEle. Certo? Então nós veremos isso. Agora, isso se liga a uma outra pergunta de Lucas: quais os estágios do inferno? Quem foi condenado ao fogo eterno ou tem muitos pecados sofre mais do que alguém que se condenou com poucos pecados? E a resposta é sim. Evidentemente que Deus, nosso Senhor, Ele é infinitamente justo. Inclusive, muitos autores mostram como, pela misericórdia de Deus, que se manifesta até no inferno, no sentido de que os condenados ao inferno mereceriam sofrer até mais. E até isso é diminuído pela misericórdia de Deus. Mas o que acontece é que eles morreram na inimizade com Deus. Normalmente a gente pensa no inferno, nos tormentos, no fogo, e que realmente existem, né? Nos tormentos dos demônios, o convívio absolutamente asqueroso que tem no inferno, tudo isso é verdade. Mas lembremos-nos que o principal sofrimento é chamado pelos teólogos de pena de dano. Pena de dano, ou seja, as pessoas se sentem na ausência de Deus, se sentem
repugnadas por Deus. E elas sabem, e não é porque Deus quis afastá-las, é porque elas fixaram a vontade delas na inimizade com Deus. Não receberam as graças, e é uma coisa que é unanimidade entre todos os bons teólogos, é que existe uma graça chamada a graça da boa morte, que Deus dá para todos. E muitos desses teólogos defendem que a graça da boa morte é uma graça independente da vida que a pessoa levou. Ou seja, mesmo os crápulas, né, imagina os piores crápulas da história, imagina um Hitler, um Stalin, enfim, mesmo eles recebem uma graça da boa morte. Ou seja, eles recebem a graça de se converterem antes da morte. Uma graça suficiente. Agora, o que tem também, e esse é um outro adágio, inclusive em latim, talis vita, finis ita. Assim como foi a vida, normalmente vai ser o fim. Normalmente a pessoa vai dizer sim ou não. A graça da boa morte, normalmente, eu digo normalmente porque não é sempre, mas normalmente de acordo com o que ela se acostumou a fazer na vida. Se durante a vida ela se acostumou a dizer sim à graça de Deus, provavelmente ela vai dizer sim à graça da boa morte. Agora, muitas vezes, em atenção a parentes que foram muito bons, Deus concede uma graça ainda mais abundante para aquele parente que não foi muito bom, mas em atenção aos parentes recebem graças especiais e tem também uma boa morte. É evidente que os mistérios de Deus, quem que vai para o céu, quem que vai para o inferno, são mistérios de Deus. Mas, normalmente, talis vita, finis ita, assim como foi a vida, normalmente será o estado da pessoa na morte. Agora, uma vez que a pessoa ela morreu em estado de inimizade e repulsa a Deus, ela, então, condenada ao inferno, e ali ela vai receber a justiça de Deus de acordo com os pecados. Claro, a pessoa que tinha muito conhecimento e ofendeu a Deus, o fato dela ter muito conhecimento, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E as pessoas que tiveram conhecimento, evidente, ninguém vai para o inferno à toa. Quem vai para o inferno é porque tem culpa, que quis, não é, aquela posição, quis morrer em inimizade com Deus, não quis se converter, se apegou a um pecado e não quis sair daquilo. Nós podemos até falar disso no outro vídeo. Mas, então, sim, existe uma gradação enorme das penas do inferno. Se a gente pega, por exemplo, uma coisa é uma criança ou um adolescente que não quis saber da boa formação que recebeu em casa, etc., se debanda e morre numa idade adulta, mais jovem ainda. Outra coisa é, por exemplo, um sacerdote que recebeu toda a formação do sacerdócio e que decidiu não só não ser inteiramente bom, mas dar escândalo. Né? Dar escândalo. É claro que o segundo tem mais responsabilidade e, portanto, mais pena também do que o primeiro. Mais pena, mais castigo, mais punição do que o primeiro. Então, essa é a resposta a essa pergunta. Tem uma outra pergunta interessante que diz o seguinte: sobre nossos pedidos nas orações, vi um artigo católico que diz que o demônio não pode ler nossos pensamentos. Logo, então, ao rezar, seria mais seguro fazer nossos pedidos e súplicas em pensamentos ao invés de recitar por voz? Nesse sentido, o inimigo não saberia de nossos planos. Pode falar mais sobre isso? Muito obrigado pelo canal. Bom, há uma pergunta que muitas pessoas fazem e, de fato, é verdade. O demônio ele não tem acesso direto ao nosso pensamento e à nossa vontade. Por isso que ele utiliza muito a nossa imaginação, porque a imaginação é algo que acontece fisicamente no nosso cérebro. Né? O que é a imaginação? É a coleção e a combinação, para simplificar, das imagens que nós recebemos. Então, não só imagens, mas sons, odores e tudo mais. São Tomás de Aquino dá o seguinte exemplo. A gente vê uma montanha e a gente vê uma barra de ouro. E a imaginação pode, então, produzir uma nova imagem de uma montanha de ouro. Não existe, mas eu posso produzir aquilo. Ora, essa produção de imagem, a partir de imagens que eu já recebi,
essa produção, isso o demônio tem uma influência direta. Agora, como é que eu vou fazer raciocínios a respeito disso? E como é que eu vou decidir? Isso o demônio não tem acesso direto. E é por isso que ele tenta, através da imaginação, influenciar a inteligência e empurrar a vontade, sugerir algo à vontade, mas é por via indireta. Acontece que o demônio, por ter a natureza angélica, ele tem uma inteligência muito grande, muito mais do que a inteligência humana. E ele, portanto, é um muito bom psicólogo, no sentido de que ele consegue perceber coisas da nossa psicologia através de sinais, através da manifestação. Então, o demônio que nos tenta, né, desde de cedo, ele sabe normalmente como nós reagimos aos estímulos externos, ele sabe como normalmente nós agimos e, portanto, ele tem uma grande chance de saber mais ou menos, pelo menos, aquilo que nós estamos querendo, aquilo que nós estamos pensando. Então, a primeira parte da resposta é a seguinte: nós não devemos nos preocupar em fazer um jogo, por assim dizer, de esconde-esconde com o demônio. Nesse sentido, nós não devemos fazer. Alguns santos místicos, Padre Pio e outros santos, santos assim, que eles tinham um conhecimento muito mais claro, muito mais cristalino desse jogo, dessa luta corpo a corpo com o demônio, e eles às vezes faziam isso, de não dizer algo em voz alta para evitar uma retaliação do demônio. Agora, isso são vocações muito raras e não é para todos nós, nem todos os santos, nem para todo mundo. Então, esse jogo é um jogo um tanto, a não ser nesses casos, né, dos santos que tenham graças místicas assim, fora desses casos é um jogo perigoso e até inútil. Porque muitas vezes o demônio sabe, pelas circunstâncias, ele pode calcular as circunstâncias muito melhor do que nós. Claro que os anjos também, mas isso não é o fato da pergunta. Tratando sobre isso. Bom, então essa é a primeira parte da resposta. Não adianta muito nós fazermos esse jogo. Agora, tem um segundo aspecto, que é o seguinte, é que quando nós emitimos uma oração, a própria oração, que é feita, evidentemente, ou explícita ou implicitamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, quando eu emito essa palavra tem de si um efeito exorcístico. Então, ainda que o demônio fique conhecendo um projeto meu através da oração, ainda que isso seja assim, a própria oração vai diminuir a possibilidade dele me atrapalhar. Ou, se a providência, se os anjos, se Deus Nosso Senhor, aliás, der permissão para ele me atrapalhar, a minha oração vai transformar aquela atrapalhação em vitória para mim, de um jeito ou de outro. Então, eu vou repetir, vou resumir o que eu acabei de dizer com outras palavras. Primeiro, é muito difícil esconder certas coisas. E segundo, ainda que o demônio só fosse ficar sabendo desse meu projeto, através da minha oração vocal, o que acontece? Essa oração diminui o poder dele de me atrapalhar. Ou, inicialmente, aparentemente não diminui, mas depois vai transformar a atrapalhação dele numa vitória maior para mim. E por isso que se aconselha não se preocupar muito com isso. Repito, embora possa ser verdade na vida dos santos, tenha casos assim de santos que têm dons místicos em que isso acontece, que eles evitam de dizer coisas, porque ali há uma outra, assim chamada economia da graça. Né? Para graças extraordinárias, lutas também extraordinárias, não é o caso de 99,99% das pessoas. Portanto, não devemos nos preocupar com isso e devemos rezar. E se a pessoa tiver uma aflição com isso, peça. Já me aconteceu isso. Pedir ao anjo da guarda que eu vou rezar, porque nós precisamos muitas vezes nos ajuda a explicitar os nossos desejos, as nossas necessidades. Essa explicitação, quando nós transformamos algo que estava meio nebuloso em palavras e nós definimos, nos dá um desejo mais definido, um desejo maior e, portanto, aumenta a eficácia da oração. Porque boa parte da eficácia da oração está enquanto eu estou desejando aquilo. Porque saber da minha necessidade, Deus sabe. Por que então que eu tenho que pedir a Ele?
Porque pedindo eu vou desejar mais. Desejando mais, eu vou me unir mais a Ele. E pedir com perseverança, eu estou colocando o meu auxílio em Deus e não nas coisas humanas. Então, a oração tem essa riqueza e que diminui, é tão maior que diminui a ação do demônio. E eu repito pela terceira ou quarta vez, e se aparentemente no início ele me atrapalhar mais por causa disso, a minha vitória vai ser muito maior. Porque eu rezei e aí ele pode ficar furioso porque eu rezei, tenta me atrapalhar, às vezes consegue me atrapalhar em coisas secundárias, mas se eu perseverar e se eu rezar ainda mais, ele vai ter uma derrota muito maior. E lembre-se, cada derrota que nós infligimos no demônio diminui o poder dele na terra inteira. E cada vez que por miséria, a gente ofende a Deus, a gente aumenta a possibilidade dele agir na terra. Veja como cada pessoa é essencial. Como cada pessoa tem um poder de aumentar ou diminuir a ação diabólica, aumentar ou diminuir a ação angélica. Ah, mas os anjos não têm todo o poder? Tem. Mas enquanto nós estamos na terra, estamos em estado de prova. E os anjos, por mais que eles tenham o poder de me ajudar em muitas coisas, muito depende de eu pedir. Muito depende de eu conhecer mais, de amar mais. Daí o objetivo deste canal, deste apostolado. Aliás, novamente um agradecimento a todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Várias pessoas se uniram ao nosso grupo desde a sexta-feira passada, que eu falei disso. Muito obrigado. Lembro que toda terça-feira agora é celebrada uma missa nas intenções dos membros. Quem quiser saber o que é ser membro, como fazer parte, os benefícios, no segundo link aqui na descrição deste vídeo. Então eu termino com alguns trechos das profecias do Padre Pio sobre nossa época, continuando as que nós vimos durante a semana. Ele diz assim, Nosso Senhor diz a ele em maio de 1950, aqueles que quiserem as fontes e tudo mais, eu deixei nos vídeos desta semana sobre o Padre Pio. Diz assim, estou tão perto, diz Nosso Senhor, eu virei a esta terra carregando o fardo dos pecados. Quer dizer, o castigo que será correspondente ao fardo dos pecados. A terra tremerá violentamente, massas de nuvens se incendiarão e o fogo descerá do céu. Relâmpagos reduzirão a cinzas tudo que for corrupto. O ar será permeado de gás e pesado com fumaça sufocante, que ventos violentos espalharão por toda a parte. Eu sempre repito que profecias particulares a gente deve sempre considerar com muita prudência, mas esses elementos aqui estão presentes em muitas profecias particulares. Alguém vai dizer, mas o que é essa fumaça? Eu não sei, não fui eu que recebi a revelação, estou apenas lendo aqui, mas poderíamos imaginar, poderíamos pensar, isso não tem relação com as novas armas de destruição em massa, com ar sufocante, etc. Bom, curioso isso aqui. Os edifícios altos construídos pelo homem com seu espírito orgulhoso serão destruídos. Então a humanidade verá que paira sobre ela uma vontade tão poderosa que todos os projetos tolos de glória vã serão reduzidos a cinzas. Um anjo destruidor destruirá definitivamente as forças impregnadas de sofismas e blasfêmias que se opõem ao Evangelho de Cristo. Ai de vocês, ímpios, que brincam comigo por meio de suas teorias hipócritas e falsas. Quanto a vocês, discípulos fiéis, eu os adverti a não seguirem os falsos profetas e os falsos cristos. Eu sou o seu Salvador. Quando o anjo da destruição começar a cumprir sua missão com a espada da justiça, sua fé terá de permanecer firme como uma rocha. Sua fé é do Padre Pio dos Bons. Confia em mim, eu os protegerei, eu os protegerei. Lhes darei um sinal para que vocês saibam o princípio deste meu julgamento. Nesse caso não é o juízo final, mas esse castigo. Em uma noite fria de inverno, farei com que soe um trovão que sacuda as montanhas. E aí continua depois com outras profecias, mas não continua para não ficar muito longo. Uma semana, um fim de semana repleto das bênçãos dos anjos da guarda e combate espiritual, nada de pena de si mesmo. Vamos para frente com a ajuda de Nosso Senhor. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser.